Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Estamos retornando ao estudo. Nós iniciamos ontem, lições da vida do rei Saul, parte 2. Após os eventos que se desenrolaram, nós vimos ontem, lá em Samuel, a unção de Saul como rei. É interessante notar o que acontece no capítulo 11, de 1 Samuel, onde Saul vence os Amonitas. Saul vence os Amonitas. E o verso diz assim: então subiu Naás, o Amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. Jabes de Gileade era uma cidade no território de Gileade. O Eusébio, o historiador Eusébio, ele diz que essa cidade ficava a 10 quilômetros de Pela. Que Pela? Pela foi justamente aquela cidade que os discípulos fugiram tempos antes da destruição de Jerusalém no cerco, lá no ano 70, eles surgiram para aquela região, então era perto dali. E era uma região montanhosa. E ele sitiou essa cidade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás. Ele sitiou a cidade começou a passar por circunstâncias difíceis, com certeza começou a haver um desabastecimento na cidade. Até que chegou a um ponto que as pessoas entraram em processo de rendição. E disseram então para o rei Amonita: faça aliança conosco e nós seremos teus escravos. Veja, eles estavam dispostos a serem humilhados ao rei Amonita e serem escravos dele. A pergunta é, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Nós vamos saber em breve. E isso pode responder muitas das nossas questões, muitos dos nossos questionamentos. O rei Naás, Amonita, verso 2, diz o seguinte: eu faço aliança com vocês. Ele usou de um tom de ironia aqui, e de deboche, e de depreciação, e de humilhação, além da conta. Eu faço aliança com vocês, mas com uma condição: de serem vazados, furados, o olho direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Naás Amonita, ele estava nitidamente, né, ele tinha uma relação com Israel, os Amonitas. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque os Amonitas, eles tinham uma relação com Israel através de Ló, não é isso? Porque um dos filhos de Ló, um era Moabe e outro era Amon. Eles eram tipo uns beduínos da época. Quando ele diz aqui, vazar os olhos de vocês, nós estamos vendo aqui o que está lá em Amós, capítulo 1, verso 13. Perder o olho direito para um homem, para a pessoa, deixava a pessoa incapacitada para a guerra naquela época. Porque o olho esquerdo, ele era geralmente coberto pelo escudo. Então tem um fundo histórico aqui. Do mesmo modo, amputar o dedo polegar da pessoa. Está lá em Juízes 1, Juízes capítulo 1, verso 7 e 8. Isso incapacitava o homem para usar o arco. Então era uma completa, uma completa humilhação e incapacidade que o rei estava querendo fazer com os filhos de Israel. E o verso 3 diz que mesmo assim, veja só, ao ponto que estavam debilitados espiritualmente, sem fé, sem confiança em Deus, esses que diziam que eram parte dos filhos de Israel. Porque no verso 3, os anciãos disseram: olha, nos conceda 7 dias. Nos conceda 7 dias para que nós enviemos mensageiros por todas as partes de Israel. E se não houver ninguém que nos ajude, então nos entregaremos a ti. Veja, eles estavam dispostos a descerem a um nível de humilhação tremendo. Não havia ninguém que estivesse disposto a ir ajudar os gileaditas, os moradores de Jabes de Gileade. E aqui tem uma lição extremamente importante para nós. Quando nós estamos cercados pelo inimigo de todos os lados, não cometa o mesmo erro. Nós não podemos cometer o mesmo erro que os moradores de Jabes de Gileade. Não espere que alguém venha ajudar você. Em primeiro lugar, porque não vai vir. Segundo lugar, por mais que venha, se essa pessoa não vier usada, não vier guiada pelo próprio Deus, é apenas mais uma ajuda temporária na sua vida. Infelizmente, irmãos, o mundo que nós vivemos hoje, a nossa fé deve estar apenas no Senhor. A palavra diz que maldito o homem que confia no homem, e bendito o homem que confia no Senhor. Os
Os gileaditas estavam dispostos a ser humilhados, mandaram buscar ajuda em outras pessoas, e mesmo assim, eles sabiam que eles teriam de se submeter, de se humilhar, passar por uma circunstância. Eles não pensaram em chamar, em clamar pelo Senhor. Quantas vezes na sua vida, quantas vezes no seu dia a dia, aparece um problema que lhe cerca, que lhe prende, que lhe arrocha mesmo, aquela pressão que vem de todos os lados, e nós não temos o que fazer, nós olhamos assim, não vemos uma saída, e nós queremos resolver a situação, e quando nós queremos resolver a situação, nós queremos fazer da nossa própria maneira ainda. Nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor. Quantas vezes você não já fez isso? Você quis resolver uma situação, um problema, e você olhou para aquilo que os seus olhos alcançavam, procurou a solução nas pessoas, procurou a solução nos amigos. Os vizinhos aqui, os limites de Israel, eram irmãos dos de Gileade, dos gileaditas. Eram irmãos deles. Mas eles não pensaram em pedir a salvação, a intervenção, o socorro do Senhor. Diz a palavra que esses mensageiros foram por toda parte. É isso que nós aprendemos aqui do verso 4 e 5. Quando eles chegam, os mensageiros foram, né? Consequentemente, imagina só uma coisa aqui. O verso 4 diz que os mensageiros chegam a Gibeá de Saul. Gibeá era a cidade, um distrito lá. Era um distrito montanhoso, era uma cidade de Benjamim, também a terra natal do rei Saul. Então eles vão, logicamente, ali, a partir do ponto que eles estão, Jabes de Gileade, eles saem procurando ali as regiões próximas, eles vão procurando ali as outras tribos mais próximas, e eles vão procurando as maiores tribos, eles vão procurando Manassés, eles vão procurando... E o que é que nos dá a entender o texto bíblico? Ninguém respondeu. Ninguém deu a mínima. Interessante isso. Quando nós estamos com problemas, infelizmente isso até entre o povo de Deus, infelizmente acontecem essas coisas. As pessoas às vezes são seus amigos quando você está bem. Quando acontece um problema na vida, as pessoas, elas muitas vezes, quem sabe, não vão sequer se limitar a querer ter uma conversa com você. Infelizmente. E nós vemos aqui um povo irmão pedindo ajuda para outras pessoas, e as pessoas não estavam dispostas a ir lá. Não, olha, eu não vou sair daqui para ajudar não lá. Quantas vezes nós dizemos isso, né? É problema dele. É problema de fulano. Ah, isso aí não é problema meu não. E às vezes nós fingimos que nem sabemos. Como nós somos hipócritas. Nós somos muitas vezes hipócritas, porque qual é o tipo de amor? Eu vejo no Evangelho, eu vejo nas cartas, por exemplo, João dizendo assim, irmãos, nós temos de amar o nosso irmão ao ponto de dar a vida por ele. Nossa, teoricamente, é muito fácil. Teoricamente, é muito fácil dizer essas coisas. Mas, quando você está numa circunstância, nossa, será que eu estou disposto a dar a minha vida pelo outro irmão? Aí tem gente que pensa assim, né? Que Cristo veio abolir a lei, pelo contrário, ele veio torná-la gloriosa, ele veio tornar a coisa mais profunda ainda do que era antes, porque antes você era culpado se você matasse, agora você é culpado se você tiver raiva do seu irmão. Então vejam só o nível que as coisas levam. E nós queremos dizer que somos cristãos. Então eu faço essa reflexão aqui dos moradores de Jabes de Gileade e tento trazer para a gente. Porque quantas vezes nós não estamos nem aí ligando para os outros? Quantas vezes você está preocupado apenas com você? E isso se tornou uma coisa tão normal que o mundo hoje é assim, e é um padrão. Mesmo a gente dizendo que eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu vou para o céu, eu quero estar cheio do Espírito Santo. No básico do básico a gente não está correspondendo ainda. A verdade é essa. No básico do básico a gente não está correspondendo ainda. Então é preciso trazer essa reflexão aqui, porque se a gente não souber o que é verdadeiramente amar o irmão, volta lá para a primeira série, para o pré da palavra de Deus e vai aprender como é que se faz. Não adianta a palavra bonita. Tem de aprender como é que faz. Tem de aprender o básico. É por isso que Paulo, quando escreve para os Hebreus, diz assim, olha, eu não posso avançar na palavra com vocês, porque o básico, aqui o leitezinho, o básico, nem isso vocês estão sabendo. Então, é assim que as coisas funcionam.
Não adianta nada querer me preparar para a marca da besta, para fim do tempo, para isso e aquilo, se no básico eu não estou fazendo nem o dever de casa. Continuando aqui, foi mandado um mensageiro para todos os limites de Israel. Ninguém estava nem aí, ninguém respondeu nada, até que chega na última tribo, que era pequenininha lá, de Saul, como nós vimos ontem. E Saul era a tribo menor, da família menor, mas só que Saul estava lá. E Saul aqui estava cheio do Espírito. E agora, meu irmão, aparece a diferença quando alguém realmente está cheio do Espírito e quando alguém não está. É muito fácil dizer, eu estou cheio do Espírito. É muito fácil dizer, minha vida mudou. Deus transformou a minha vida, Deus mudou meu coração, hoje eu estou uma pessoa transformada. Tá, boca é muito fácil. Agora veja, quando os mensageiros chegam a Gibeá de Saul, estão dizendo essa história para todo mundo está ouvindo mais uma vez, e ninguém está dando a mínima. O pessoal lá, problema deles. Infelizmente, olha, eu só posso lamentar. Mas quando uma notícia desafiadora chega aos ouvidos de um homem que está, no momento, revestido com o Espírito de Deus, ele não vai fazer o que os outros vão fazer. Essa é a diferença se você está cheio do Espírito de Deus e se você não está. Você nunca vai andar na maré, você vai andar contra, você vai remar contra a maré. Então você vê, sabe, todo mundo fazendo uma marezinha ali, você é justamente o diferentão da coisa, porque você está cheio do Espírito Santo. Quando os mensageiros chegaram, no verso 4, lá, Gibeá de Saul, eles relataram isso ao povo. Todo mundo viu. Olha, o pessoal de Jabes de Gileade está cercado pelos amonitas. Eles disseram, vão humilhar eles lá, vão fazer eles escravos, vão vazar os olhos dele. Eles estão pedindo ajuda aqui. Será que alguém pode ajudar? O que é que o povo fez? Chorou. Chorou em voz alta. O povo entrou em um processo de reclamação. É muito fácil reclamar. É muito fácil reclamar de tudo. Na nossa vida, nós vivemos numa constante reclamação. Eu reclamo de Deus, quanto mais dos outros. Só que nesse momento, Saul está voltando do campo, diz a palavra. E quando Saul está voltando do campo, atrás dos bois, veja, Saul foi ungido rei, mas ele continuou no labor da vida dele. Saul não foi ungido rei e ficou simplesmente sentado na casa dele. Da mesma forma como Davi também, tem um padrão nisso. Ele não ficou sentado na casa dele, numa cadeira, esperando que todo mundo servisse ele. Saul voltava do campo, já à tardezinha. E ele perguntou, então, o que está acontecendo aqui? Por que as pessoas estão chorando? Então disseram as palavras dos homens de Jabes. Veja a diferença quando o Espírito de Deus habita em alguém e quando o Espírito de Deus trabalha para querer habitar em alguém e não habita. A palavra diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Mais uma vez. O Espírito de Deus se apossou de Saul quando ele ouviu estas palavras. Eram as palavras sendo ditas. E o Espírito apossando-se de Saul, enchendo Saul. A mente de Saul, diz a palavra que a ira dele se acendeu. Sabe, a palavra para ira aqui, ela quer dizer o seguinte, né? Aquilo que está ali, né? No seu nariz, na sua face. A visão de Saul foi acendida, foi direcionada. A coragem de Saul foi levantada naquele momento, porque era a hora de agir. Saul poderia ficar simplesmente dizendo, olha, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Ninguém disse que eu fosse lá, será que eu tenho de fazer isso? Eu sou o rei. Mas será que o rei tem de ir lá fazer alguma coisa? A palavra diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ele ouviu essas palavras. Quando alguém está cheio do Espírito de Deus, basta ele ouvir as palavras, se elas são de Deus ou se não são. O Espírito de Deus se apossa dele. O Espírito de Deus se apossa de mim e de você. Diz a palavra que naquele momento, verso 7, Saul toma uma junta de bois. Ele vem ali trazendo os bois. Ele estava trabalhando com os bois, e aqueles bois mesmo que ele estava trabalhando, ele não perguntou ao pai, ele não perguntou a ninguém. Ele pegou a junta de bois, cortou em pedaços e enviou um pedaço para os territórios de Israel. 12 pedaços, não está dizendo aqui, mas ele mandou para todos os territórios de Israel. E disse assim, assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. O que é que tem de importante aqui nessa decisão de Saul? Saul sabia, e essa é uma característica de Saul importantíssima, e que depois ele perdeu. Nós vamos falar disso ainda.
Saul sabia que ele não podia fazer coisa alguma se a presença de Deus não estivesse com ele. Ele simplesmente aqui não estava tomando uma atitude impulsiva de fazer algo por ele próprio. Isso também ele perdeu. Mas aqui Saul está dizendo, todos aqueles que não vierem, não atenderem ao convite, eles sofrerão uma perda. Da mesma maneira hoje, se você não atende o convite de Deus, se você não atende o convite de Deus, fatalmente você vai ter uma perda. Sabe? Estou querendo dizer que Deus está com a vara ali, olhando para você, ele ameaçando, dizendo assim, faz o que eu quero, eu vou te castigar. Não. Porque se você não aceita o mais importante de todos os convites na sua vida, se você não aceita o convite de graça, o presente de salvação, que lhe é dado hoje gratuitamente pela graça, pelo sangue de Jesus, você espera ganhar mais alguma coisa? Será que você vai ganhar mais alguma coisa? Será que você vai ter direito a mais alguma coisa na sua vida? Claro que não. De forma alguma. Então, se você não aceita o convite de salvação, se você não aceita a direção que o Senhor te dá, se você não aceita seguir a forma como o Senhor determina, você espera receber mais o que de bom nessa vida? Seja sincero, o que é que eu espero receber mais de bom? Nada, absolutamente nada, apenas perdas. Perdas e perdas incalculáveis, perdas irreparáveis. Esse momento aqui que Saul pega ali e manda e diz assim, olha, quem não vir e quem não seguir vai ter perdas. E diz a palavra que quando as pessoas ouviram essa palavra, diz o verso 7, o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles saíram como um só homem. Sabe o que é interessante nessa palavra, sair como um só homem? Eles estavam todos unidos em um só propósito, em um só objetivo. Pergunta, tinha gente que teria de andar mais... Eu quero fazer um raciocínio aqui. Tinha gente ali que para se deslocar da sua casa, para se deslocar do lugar onde estava, para ir onde Saul estava, teria de andar mais do que outros? Claro que teria. Teve gente aqui que teve de andar centenas de quilômetros, teve gente que teve de andar poucos quilômetros, mas isso não era empecilho para ninguém. Porque quando você quer fazer alguma coisa, porque quando você é chamado por Deus, quando o Espírito de Deus mexe com você, não importa onde você está, não importa o que estiver acontecendo, não importa em que circunstância você está, se o Espírito de Deus mexe com você, você não dá desculpas. Desculpa é a coisa mais horrível que existe. Desculpa é a coisa mais chata que existe e é a coisa que Deus mais abomina. Desculpas. Porque desculpas é nada. E ninguém aqui deu desculpas. A palavra do Senhor diz que caiu o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor. Sabe? O temor do Senhor. O temor do Senhor é o sentimento de que Ele é tudo e você é nada. De que Ele pode e você não pode. De que Ele é o Altíssimo e você é pequeno. Você é uma formiga, você é um nada. De que Ele é o Todo-Poderoso e você é o nada poderoso. Isso é o temor do Senhor. Que você precisa dele e ele não precisa de você. Que ele fala com você, embora não precise, e você sim precisa falar com ele, você precisa ouvi-lo. Isso é o temor do Senhor. E isso foi avivado no coração daquelas pessoas por causa de uma palavra. A palavra de alguém que está cheia do Espírito é uma palavra dita pelo Espírito. Agora, a palavra de alguém que está cheio do inimigo, que está cheio de mentiras, que está cheio de enganos, ela é uma palavra de engano e é usada pelo engano, é usada por Satanás. E a palavra da pessoa que é usada por Deus, ela nem sempre vai ser uma palavra para lisonjear o outro, porque ela não é do homem, ela é de Deus. Samuel, ele podia, aliás, Saul estava dando uma mensagem assim, pessoal, olha, eu estou saindo aqui, tá certo? E aí, alguém quer vir? Não foi essa a mensagem. Se você não vier, você vai sofrer um dano. Você não pode recusar. Esse é o momento que Deus está chamando. E diz a palavra que caiu o temor do Senhor. Não foi o temor a Saul. Não foi o temor a Samuel. Não foi o temor ao homem. Foi o temor ao Senhor. Que coisa maravilhosa. E eles foram. Eles foram. Se reuniram ali 330 mil pessoas como um só homem. Unidos num só propósito. Quando o Espírito trabalha, existe união. Agora, sabe o que o diabo quer fazer? O diabo só trabalha para fazer desarmonia. O diabo trabalha para isso. Desarmonia. Então, o que é que diz a palavra? Eles foram. Saul dividiu. E diz a palavra, então, que ele vai. E o povo proclama Saul rei.
Quando você vai, então, aqui novamente para o capítulo 12, você vai ver que agora Saul, ele está aí, cheio do Espírito. E agora ele vai na presença do Senhor para fazer a obra, a batalha do Senhor. A batalha do Senhor. E é isso que acontece aqui. Né? E as pessoas ainda estão temerosas. Né? Estão temerosas. As pessoas estão falando com Samuel, Samuel relembra o pecado das pessoas, porque agora era preciso intervenção de Deus. O verso 20 de 1 Samuel capítulo 12, depois de todo o diálogo com o povo, Samuel diz assim: não temas, vocês cometeram todo esse mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servir o Senhor de todo o vosso coração. Você pode ter cometido um mal, você pode ter feito algo errado na sua vida, mas se você decide servir ao Senhor de todo o coração, o Senhor vai estar com você. Agora, se você se desvia, você está seguindo uma coisa vã. É o que diz o versículo 21. E o verso 22 diz: o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Em toda a história de Israel, como aqui no verso 22, nós vemos o seguinte: Deus sempre relembra que ele, quem determinou tomar Israel por seu povo. Agora, nos últimos dias, Deus também determinou tomar o Israel espiritual como sendo o seu povo. Quando nós temos o Espírito de Deus, qual é a vontade de Deus, então? Quando nós vemos algo que precisa ser melhorado, quando nós vemos algo que precisa ser modificado, quando nós vemos um povo, que foi o caso de Samuel aqui, que precisava ter a vida transformada, versículo 23, a resposta de Samuel: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Sabe, Samuel podia dizer aqui: você já tem Saul. Não, eu ainda preciso cumprir o meu ministério. Ah, você é cabeça dura, mas eu estou fazendo para o Senhor, não estou fazendo por causa de você somente. Estou fazendo por causa do Senhor. E o verso 24: temam ao Senhor, sirvam o Senhor fielmente de todo o vosso coração, pois vejam quão grandiosas coisas vos fez. É o que está dizendo no verso 24. Né? E a vitória veio. Então, Saul foi cheio do Espírito. Ele obedeceu à voz de Deus. Ele foi usado por Deus. Ele atendeu o chamado. Ele foi usado como instrumento de Deus naquele momento, da forma que Deus queria usá-lo. E ele foi usado. Ele foi usado da maneira que Deus queria que ele fosse usado naquele momento. Mas porque ele se prontificou a ser usado. Agora, que coisas poderiam hoje nos atrapalhar e não permitir que nós fôssemos usados por Deus? Quais seriam as coisas que poderiam ser um empecilho hoje, na vida hoje das pessoas, para fazer com que as pessoas não respondam o convite de Deus? Você já parou para pensar nisso? Existe alguma coisa que pode impedir que você responda ao chamado de Deus? Existe alguma coisa que pode atrapalhar o seu responder? Existe alguma coisa que pode impedir com que você corresponda ao chamado de Deus? Será que é a família? Será que é a esposa? Será que é os amigos? Será que é o trabalho? O que será que pode impedir que hoje eu corresponda ao convite de Deus? E aqui eu queria passar para os irmãos. Queria passar para você que está aí do outro lado, para os irmãos que estão do outro lado. Será que tem alguma coisa? O que você pode levantar aqui de exemplo de coisas que poderiam impedir o nosso corresponder ao convite de Deus? E a gente ser só mais um. Só mais um. Quando você está com o Espírito, você está correspondendo. Quando você não está preparado, não está cheio do Espírito, você pode não corresponder. O que será que hoje, na nossa vida diária, pode nos atrapalhar nesse atender à voz do Espírito? Eu começo com quem aqui? Com quem eu começo? Começo com o Anderson? Ou com quem? Com a irmã Daí? Irmã Daí, já abriu o microfone, fica à vontade. Minha opinião, o que impede de eu atender o chamado de Deus sou eu mesmo. Só eu impeço isso. E eu preciso me limpar,
tirar as coisas que não agradam o coração de Deus dentro de mim, para que eu me aproxime mais e que eu atenda o chamado dele. É eu mesmo que impeço de atender o chamado do Senhor. Muito bem, irmã Daí. A senhora, a própria pessoa, não é isso? O próprio ser humano pode impedir. Porque a gente é um acúmulo de coisas do passado, de mágoas, de sofrimentos, de tudo. E então, ao invés da gente largar o que está no passado para trás, a gente faz o passado vir acompanhando com a gente. Então, nós temos que nos limpar de tudo e ficar prontos, limpos para atender o chamado do Senhor. E isso está impedindo muita gente, inclusive eu me coloco nesse muita gente, de atender prontamente ao chamado de Deus. Certo, muito bem. Eu estava falando aqui com o Anderson. Anderson, você vai poder falar? O que é que pode impedir de atender o convite de Deus? Mas é muito que cada um parece que tem uma resposta diferente. Alguns podem ter uma coincidência, né? Mas até um sistema religioso pode impedir, né? Às vezes um trabalho, às vezes um namorado que namora uma esposa. São muitas coisas. Tudo aquilo que você colocar acima do que for propósito de Deus será o empecilho da sua vida. Ok, muito bem. Mais alguém aqui conosco? O que será que pode me impedir de receber o que Deus tem para me dar? A agir conforme a fé. A ser um empecilho para que eu possa corresponder ao chamado de Deus. Cadê o Edivan? Edivan, tá ouvindo, Edivan? Pode fazer um comentário, se estiver ouvindo. Acho que o Edivan está ouvindo. Deixa eu passar aqui para o Riba. Riba, boa noite. Se estiver nos ouvindo, o Edivan abriu o microfone agora. Estou ouvindo. O que é que pode acontecer? O que é que faz a gente não ouvir a voz de Deus? No meu entender, é o de todo mundo, é a questão de todo mundo. É a desobediência nas pequenas coisas que Deus requer de nós, a gente não faz. Não por não ter força, mas por opção, muitas das vezes. A gente opta pelo outro lado do que, muitas das vezes, ir no caminho do Senhor. É o caminho em que nós pegamos, é os atalhos. Muito bem, os atalhos, as pequenas coisas. Que exemplos a gente poderia dar mais concretos sobre isso? Cadê o Riba? Tá por aqui? Ribamar, boa noite. Fica à vontade, se você quiser fazer algum comentário. Irmão Júnior, Pai do Senhor a todos. São, se for procurar saber de cada um, são muitos os argumentos que se tem em relação a isso. Mas uma coisa é certa, existe um povo de Deus que está nessa terra, e esse povo está caminhando ao encontro com o Senhor. Eu acredito muito que em determinado momento o Espírito de Deus vai separar essas pessoas, vai dar direção, vai dar entendimento para compreender o exato momento. Esses homens, quando foram chamados, como Saul, como Davi, esses caras não estavam preparados para ser aquilo. Apenas ele recebeu o chamado, acreditou, deu crédito ao que o profeta falou, mas no fundo, se a gente for analisar com bastante calma, eles falharam, erraram muito naquilo que eles acreditaram. Eles não conseguiram ser totalmente fiéis, nem Saul e nem Davi. Saul pior ainda. Agora, interessante é quando você fala que o Espírito de Deus, que Deus colocou um espírito nele, há um momento também que Deus coloca um espírito perturbador em Saul que ele fica confuso, né? Então essas coisas, esse agir de Deus através do espírito, é que me dá muita certeza de que em dado momento Deus, esse espírito vai trazer as pessoas, vai ativar, vai avivar a pessoa na sua direção, aquilo que ele tem que fazer, como ele tem que agir.
Acho que tudo isso está na Escritura, que no momento final dessa vinda, próximo à vinda de Jesus, eu acredito muito que a gente sinta os santos, os que estão aguardando, sinta no seu coração aquilo que aquelas duas pessoas que estavam a caminho de Emaús sentiram. O coração ardendo, alguma coisa dentro de si, mostrando que o momento está chegando. Deus dá sinais, Deus ele sempre age pelos sinais. Eu não acredito que o povo de Deus fique à parte, não sinta, não sinta esse momento da presença, da vinda do Senhor. Eu acredito que no momento em que o Senhor se levantar do trono, aquele momento os corações dos santos começam a arder e há uma ligeira expectativa de que alguma coisa vem. Isso a gente já sente, né? A gente já vive essa expectativa de que algo grande está prestes a acontecer. Todo santo sente isso, prestes a acontecer, algo muito grande. O que você percebe é que o mundo não está atento para isso. Mas a vida do Senhor, com a proporção que isso fosse aproximando, acho que vai ficando mais intenso e o Espírito é quem começa, então, a dar direção. Eu acredito muito nisso, irmão. É a minha opinião. Amém. Obrigado pelas palavras, irmão Ribamar. Deus abençoe, irmão, ricamente. Deixa eu falar com mais alguém aqui. Irmã Rosândria, boa noite. Se puder fazer um comentário sobre o nosso tema, sinta-se à vontade. O que é que pode estar nos perturbando hoje ou nos impedindo de responder o convite de Deus, de ser usado pelo Espírito de Deus? Boa noite a todos, graça e paz. O que nos impede de ouvir o convite, escutar o convite de Deus? É um coração endurecido. Eu até comentava hoje com minha irmã à tarde, e depois mais à frente orei com a outra irmã, sobre esse assunto mesmo. O que nos impede, conforme a irmã Daí falou, somos nós mesmos, a dureza de nosso coração, a nossa maneira de querermos viver de algo que passou e que nos causou danos. Se nós tivermos nosso coração de carne, um coração sensível, um coração moldado segundo o coração de Deus, nós vamos ser mais maleáveis, um barro mais maleável. E a hipocrisia também. Às vezes, muitas das vezes, nós falamos sobre um determinado assunto, mas na hora de termos atitude, nós temos atitude totalmente contra aquilo que nós falamos. A nossa fala vai em desencontro com as nossas atitudes. A gente tem que ser harmonioso em todos os sentidos, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, em tudo, com o nosso vestir. Nós temos que ter uma harmonia, uma sintonia, porque nós somos um templo, e para termos uma sintonia e gerar aquela atmosfera de um verdadeiro templo de Deus, nós temos que sermos primeiro, verdadeiros e sinceros conosco, né? E também com o nosso Deus, e depois uns com os outros, não somente com os irmãos, mas com os demais. E isso, a dureza de nosso coração, o nosso eu, a nossa carnalidade, a nossa jactância, né? Ela nos impede de termos um relacionamento íntimo com Deus e não tem aquela sintonia, né? Às vezes, porque o próprio pecado nos distancia de Deus. Então, o que nós podemos fazer para melhorar é nos aproximarmos mais de Deus, sermos obedientes, conforme o irmão Edivan falou, termos uma obediência genuína, uma obediência verdadeira, não uma obediência obrigatória. Eu vou obedecer a Deus porque eu preciso da salvação, porque eu preciso disso, porque eu preciso, não. Eu vou obedecer a Deus, porque eu devo ser obediente, e isso o agrada. Né? Como vários personagens bíblicos que nós temos conhecimento, que foram obedientes e tiveram sucesso em tudo, êxito em tudo. É isso que agrada a Deus. Nós temos que nos livrarmos de nosso eu, de nossa carnalidade. Amém. Muito bem, irmãos. Exatamente. Tantas coisas, se a gente for enumerar aqui quais são as coisas que desagradam, quais coisas que podem ser um empecilho,
cada um iria falar com certeza de muitas coisas surgiriam. Cada um tem os seus fantasmas, não é isso? Fantasmas espirituais, vamos dizer assim, os seus pontos que devem ser vencidos primeiro, para que nós possamos ter a vitória. O importante é perseguir a linha da obediência. Ouvir a voz do Espírito. O próximo ponto de Saul, que nós vamos ver amanhã, já leva para uma mudança de rumo muito triste. A partir do próximo evento que nós vemos, Saul é provado agora, e nessa prova agora, de alguma forma, Saul agora escolhe se antecipar à vontade de Deus e fazer a sua. Nós vamos ver isso amanhã. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça com a sua graça, com o seu Santo Espírito. Vamos orar ao Senhor e agradecer pelas lições dessa noite. Pai que habitas nos altos céus, nós te agradecemos mais uma vez porque a tua palavra foi aberta. Nós te agradecemos porque essas preciosas lições foram escritas para nós, assim como diz também a tua palavra, porque são lições, porque devemos aprender estas lições para não cair nos mesmos erros. Mas a lição de hoje foi preciosa e proveitosa. A lição de hoje nos mostra que devemos estar cheios do teu Espírito para agir conforme a tua palavra, para que possamos liderar outras pessoas, fazer o convite de salvação às outras pessoas, para que quando as pessoas ouçam a nossa voz, guiada pelo teu Espírito, elas também possam tomar a decisão de seguir ao Senhor, de fazer parte do seu exército. Fica conosco, abençoe a cada um dos teus filhos aqui, que todos possam falar nessa voz do teu Espírito, assim como Saul falou, e que milhares de pessoas possam atender este convite enquanto ainda é tempo. É isso que nós te suplicamos, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, e um bom descanso, e até o nosso próximo encontro. Até mais.